Médico quase é condenado, até que a recepcionista se levanta e defende ele com provas. Dr. Rafael Santos respirava com dificuldade enquanto esperava o veredicto que poderia acabar com 30 anos de carreira médica dedicada aos mais necessitados. O Conselho Médico estava prestes a cassar sua licença após uma denúncia que abalou toda a comunidade médica de Santos, no litoral paulista. Foi então que a porta dos fundos se abriu e Mariana Oliveira, a recepcionista que trabalhava há 15 anos na clínica, entrou na sala carregando uma pasta repleta de documentos. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua determinação era inabalável. "Senhores conselheiros, eu preciso falar", disse ela, interrompendo o presidente do conselho que já levantava o martelo para pronunciar a sentença. "Tenho provas de que o Dr. Rafael é inocente." O silêncio tomou conta da sala. Dr. Rafael olhou para Mariana com surpresa e gratidão, enquanto o advogado de acusação tentava protestar contra aquela interrupção. "Quem é a senhora e por que não falou antes?" perguntou o presidente do conselho, Dr. Antônio Medeiros, um homem já na casa dos 70 anos que comandava aquela instituição há mais de uma década. Mariana segurou firme os papéis que trazia consigo. Aos 35 anos, ela nunca imaginou que um dia estaria ali, defendendo o homem que sempre a tratou com respeito e dignidade, mesmo sendo apenas uma recepcionista. "Meu nome é Mariana Oliveira, trabalho na Clínica São Vicente há 15 anos e posso provar que houve um erro no sistema eletrônico que mudou a prescrição original do doutor." A acusação vinha da família de Dona Conceição Silva, uma senhora de 82 anos que havia sofrido uma crise hipertensiva após tomar uma medicação com dosagem incorreta. A família alegava que Dr. Rafael havia prescrito uma dose perigosa demais para a idade dela, causando sua internação de emergência. "Impossível", reagiu o Dr. Marcos Ferreira, o advogado que representava a família da paciente. "Todos os registros eletrônicos mostram claramente a prescrição errada feita pelo réu." Mariana respirou fundo. Ela sabia que aquele momento definiria não apenas o futuro de Dr. Rafael, mas também o dela própria. 2 semanas antes, havia sido demitida misteriosamente da clínica logo após questionar algumas inconsistências que notou nos prontuários eletrônicos. "É exatamente isso que eu vim esclarecer", disse ela, abrindo a pasta. "Eu mantive cópias físicas dos prontuários originais, incluindo o da Dona Conceição." O burburinho tomou conta da sala. Dr. Rafael sentia uma mistura de esperança e incredulidade. Mariana sempre fora uma funcionária exemplar, mas ele não fazia ideia de que ela havia guardado documentos que poderiam salvá-lo. "Vou apresentar os fatos com calma", continuou Mariana, sua voz ganhando firmeza. "No dia 15 de outubro, Dona Conceição veio à consulta com o Dr. Rafael às 2 da tarde. Eu estava na recepção e acompanhei todo o processo. Ela retirou o primeiro documento da pasta, uma ficha de atendimento manuscrita que fazia em paralelo ao sistema eletrônico, um hábito antigo que mantinha desde que começou a trabalhar na clínica. Aqui está a prescrição original que o Dr. Rafael fez. Losartana 50 mg uma vez ao dia, dose perfeitamente adequada para uma paciente da idade da Dona Conceição." Dr. Antônio Medeiros pediu para ver o documento. Mariana se aproximou e entregou a folha, que foi examinada cuidadosamente pelo presidente e pelos outros 4 conselheiros presentes. "Mas o sistema eletrônico mostra 150 miligramas", contestou o Dr. Marcos Ferreira. "E é essa a dose que consta na farmácia onde ela comprou o remédio." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. "Exato", respondeu Mariana, retirando outro documento da pasta. "E é por isso que eu trouxe isso aqui. Era uma impressão da tela do computador que ela havia feito secretamente alguns dias após o incidente, mostrando o histórico de alterações no prontuário eletrônico da paciente. Como podem ver, houve uma alteração automática no sistema às 15h23 daquele dia, exatamente 83 minutos depois da consulta,
O sistema mudou a dosagem de 50 para 150 miligramas sozinho. O silêncio na sala era absoluto. Dr. Rafael sentia lágrimas se formando em seus olhos. Ele sempre soube que não havia cometido aquele erro, mas não conseguia provar. Isso é impossível, disse Dr. Ferreira. Sistemas não alteram prescrições sozinhos. Não alteram quando funcionam corretamente, replicou Mariana. Mas o sistema da clínica estava com problemas há meses. Eu tentei reportar essas falhas várias vezes, mas ninguém me escutou. Dr. Medeiros se inclinou para a frente na cadeira, interessado nas revelações. Como a senhora sabia dessas falhas? Mariana suspirou. Era hora de contar toda a verdade. Porque eu via as discrepâncias todos os dias. Os médicos prescreviam uma dose, mas o sistema enviava outra para a farmácia. Na maioria das vezes, eram mudanças pequenas que não causavam problemas graves, mas eu anotava tudo. Ela retirou um caderno da pasta, repleto de anotações feitas à mão. Desde julho deste ano, identifiquei 47 casos de alterações automáticas no sistema. Neste caderno estão todas as datas, horários e mudanças que aconteceram. Dr. Rafael não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mariana havia estado protegendo não apenas ele, mas todos os médicos da clínica, sem que ninguém soubesse. Por que a senhora não relatou isso oficialmente? Perguntou um dos conselheiros. Eu tentei, respondeu Mariana, sua voz carregada de frustração. Procurei o administrador da clínica, Dr. Henrique Barros, várias vezes. Ele sempre disse que eu estava me preocupando demais e que o sistema estava funcionando perfeitamente. E o que mudou agora? Quis saber Dr. Medeiros. Mariana olhou diretamente para Dr. Rafael antes de responder. Eu não podia ficar calada vendo um homem bom ser destruído por algo que não fez. O Dr. Rafael sempre me tratou com respeito e dignidade. Quando meu filho Guilherme estava doente há 3 anos e eu não tinha condições de pagar por um especialista particular, ele atendeu meu menino gratuitamente e ainda conseguiu os medicamentos que precisávamos. A emoção tomou conta da voz de Mariana enquanto ela continuava. Além disso, descobri algo muito mais grave nas últimas 2 semanas. Ela retirou uma pasta separada menor que a primeira. Depois que fui demitida, resolvi investigar mais a fundo. Descobri que o Dr. Rafael não é o primeiro médico a ser prejudicado por esse sistema defeituoso. O burburinho na sala aumentou. Dr. Medeiros bateu o martelo pedindo silêncio. Continue, por favor. Nos últimos 2 anos, 6 médicos da região foram afastados ou tiveram suas licenças suspensas por prescrições supostamente erradas. Todos eles trabalhavam em clínicas que usavam o mesmo sistema eletrônico. Dr. Rafael sentia uma mistura de raiva e tristeza. Quantos colegas inocentes haviam sido prejudicados? Tenho aqui cópias dos processos, disse Mariana, espalhando os documentos sobre a mesa. Em todos os casos, as famílias dos pacientes apresentaram as mesmas evidências. Prontuários eletrônicos mostrando prescrições perigosas que os médicos juravam não ter feito. Dr. Marcos Ferreira começou a demonstrar nervosismo. Sua estratégia de acusação estava desmoronando diante daquelas revelações. Mesmo que isso seja verdade, disse ele tentando manter o controle, como sabemos que esses documentos não foram forjados? Mariana sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Porque eu não sou a única que tem provas. Ela se dirigiu até a porta e acenou para alguém do lado de fora. Para surpresa de todos, 3 pessoas entraram na sala. Um farmacêutico, um técnico em informática e Dona Conceição Silva, a própria paciente que havia sofrido a crise hipertensiva. Dona Conceição, exclamou Dr. Rafael levantando-se da cadeira. Como a senhora está? A idosa, apoiada em uma bengala, sorriu para o médico. Estou muito bem, doutor, e vim aqui para contar a verdade. Dr. Medeiros estava visivelmente confuso. Mas a senhora é a vítima neste caso. Por que veio defender o acusado? Dona Conceição se dirigiu ao centro da sala com a ajuda de Mariana. Porque depois que saí do hospital, fui questionar o farmacêutico sobre a receita. Foi quando descobri que havia 2 versões diferentes, uma que eu trouxe impressa da clínica e outra que chegou por sistema eletrônico. O
O farmacêutico, um homem de meia-idade chamado Carlos Mendes, se adiantou. É verdade. Recebi 2 prescrições diferentes para a mesma paciente no mesmo dia. A versão em papel mostrava 50 miligramas, mas o sistema enviou 150. Como o sistema sempre prevalece sobre o papel, preparei a medicação com a dose maior. Por que o senhor não questionou a diferença? Perguntou o Dr. Medeiros. Questionei sim, respondeu Carlos. Liguei para a clínica, mas me disseram que o sistema estava correto e que o Dr. Rafael havia feito uma correção na dosagem após a consulta. Dr. Rafael balançou a cabeça indignado. Eu nunca fiz nenhuma correção, nem sequer estava mais na clínica naquele horário. O técnico em informática, um rapaz jovem chamado Bruno Silva, se aproximou carregando um notebook. Posso comprovar isso, disse ele. Fui contratado pela dona Mariana para investigar o sistema da clínica, com autorização legal, claro. Mariana explicou que havia usado suas economias para contratar Bruno depois de ser demitida, determinada a descobrir a verdade. O que o senhor descobriu? Perguntou um dos conselheiros. Bruno abriu o laptop e conectou-o ao projetor da sala. O sistema tem uma falha grave no módulo de prescrições. Existe um bug que faz alterações automáticas quando há sobrecarga no servidor. Essas mudanças seguem um padrão. Sempre aumentam dosagens para múltiplos de 50. A tela mostrava linhas de código e registros de erro que comprovavam as falhas do sistema. Além disso, continuou Bruno, descobri que a empresa responsável pelo software sabia dessas falhas há mais de 1 ano, mas nunca corrigiu porque isso exigiria refazer todo o sistema. Que empresa é essa? Quis saber Dr. Medeiros. TechMed Solutions, respondeu Bruno. Eles vendem esse sistema para várias clínicas da região. O interessante é que sempre que há um problema, eles orientam os clientes a culparem erros humanos em vez de assumirem as falhas técnicas. Dr. Marcos Ferreira estava visivelmente desconfortável. Como advogado experiente, ele percebia que seu caso estava completamente destruído. Isso ainda não explica por que a recepcionista foi demitida, disse ele, tentando uma última cartada. Mariana respirou fundo. Era hora de revelar a parte mais difícil da história. Fui demitida porque descobri que o Dr. Henrique Barros, administrador da clínica, estava recebendo comissões da TechMed para não relatar os problemas do sistema. O silêncio na sala era ensurdecedor. Tenho aqui extratos bancários que mostram pagamentos mensais da empresa para uma conta pessoal do Dr. Henrique, disse ela, retirando os últimos documentos da pasta. Como a senhora conseguiu isso? Perguntou o Dr. Medeiros. O contador da clínica, Sr. José Roberto, se aposentou mês passado e ficou com remorso de ter escondido isso por tanto tempo. Ele me procurou e entregou todas as evidências financeiras. Dr. Rafael não conseguia acreditar na extensão da corrupção que havia na clínica onde trabalhava há tantos anos. Há mais uma coisa, disse Mariana, hesitando um pouco. Dr. Henrique me ofereceu dinheiro para não falar sobre os problemas do sistema. Quando recusei, ele me demitiu alegando corte de gastos. Ela retirou um pequeno gravador digital do bolso. Mas eu gravei nossa última conversa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O gravador foi conectado ao sistema de som da sala. A voz do Dr. Henrique Barros ecoou claramente. Mariana, você está criando problemas desnecessários. O sistema funciona bem e os médicos que cometem erros precisam assumir suas responsabilidades. Se você parar de questionar essas bobagens, posso oferecer uma gratificação de R$5.000. A resposta de Mariana também estava clara na gravação. Dr. Henrique, não posso aceitar isso. Pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessas falhas. Preciso reportar isso ao conselho médico. Se você fizer isso, será demitida imediatamente e eu me certificarei de que nunca mais trabalhe em nenhuma clínica da região. Dr. Medeiros desligou o gravador e olhou seriamente para todos os presentes. Esta é uma situação muito grave. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos para avaliar todas essas evidências. Durante o intervalo,
Dr. Rafael se aproximou de Mariana no corredor. Mariana, eu não sei como agradecer. Você arriscou tudo para me defender. Ela sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Doutor, o senhor salvou meu filho quando eu mais precisei. Como eu poderia deixar um homem bom ser destruído por uma mentira? Mas você perdeu seu emprego por minha causa. Não foi por sua causa, disse ela, tocando suavemente o braço dele. Foi por causa da verdade. E eu dormiria mal sabendo que não lutei pelo que é certo. Dona Conceição se aproximou dos dois, acompanhada por seus filhos. Doutor, Rafael, minha família e eu pedimos desculpas. Fomos enganados pela administração da clínica. Não precisam pedir desculpas, respondeu o médico. Vocês estavam protegendo alguém que amam. Isso é compreensível. Carlos, o farmacêutico, também se juntou ao grupo. Doutor, eu deveria ter insistido mais quando vi a diferença nas prescrições. Me sinto responsável pelo que aconteceu. Carlos, você seguiu os procedimentos, disse Dr. Rafael. O sistema estava programado para enganar todos nós. Bruno, o técnico em informática, mostrou algo em seu notebook para Mariana. Consegui mais informações sobre a TecMed. Eles têm processos similares em outros estados. Muitos médicos foram prejudicados pelo mesmo sistema defeituoso. Quando voltaram para a sala de audiência, Dr. Medeiros tinha uma expressão grave. Depois de avaliar todas as evidências apresentadas, este conselho chegou a uma decisão unânime, disse ele. As acusações contra o Dr. Rafael Santos são improcedentes. As provas mostram claramente que houve falha técnica no sistema eletrônico da clínica. Dr. Rafael sentiu uma onda de alívio invadir seu corpo. 30 anos de carreira dedicada à medicina não seriam destruídos por uma injustiça. Além disso, continuou o Dr. Medeiros, este conselho irá encaminhar todas as evidências de corrupção administrativa para as autoridades competentes. A conduta do Dr. Henrique Barros será investigada rigorosamente. E quanto aos outros médicos que foram prejudicados? Perguntou o Dr. Rafael. Todos os casos serão revistos com base nas evidências apresentadas hoje. Se as situações forem similares, as penalidades serão revertidas e os médicos terão suas licenças restauradas. Mariana sentia lágrimas de alegria escorrer pelo rosto. Toda a luta havia valido a pena. Gostaria de fazer uma proposta, disse Dr. Medeiros, olhando para Mariana. Este conselho precisa de alguém como a senhora para fiscalizar a segurança dos sistemas médicos na região. Estaria interessada em trabalhar conosco? Mariana ficou surpresa com a oferta. Seria uma honra, doutor. Dr. Rafael sorriu ao ver que Mariana teria uma oportunidade melhor do que havia perdido. Tenho uma proposta também, disse ele. Estou pensando em abrir minha própria clínica, focada em atendimento humanizado. Gostaria de ser minha primeira funcionária, Mariana? Claro que sim, doutor, respondeu ela emocionada. 3 meses depois, a Clínica Esperança foi inaugurada no centro de Santos. Dr. Rafael realizou seu sonho de ter um espaço onde pudesse atender pacientes sem a pressão de sistemas administrativos corruptos. Mariana foi promovida a supervisora administrativa e implementou um sistema de verificação tripla para todas as prescrições. Uma cópia manuscrita, uma eletrônica e uma de confirmação com o paciente. Bruno Silva foi contratado como consultor de tecnologia, responsável por garantir que todos os sistemas eletrônicos funcionassem corretamente e com transparência total. Dona Conceição se tornou uma espécie de embaixadora da clínica, contando para seus amigos sobre o cuidado e atenção que recebia ali. Carlos, o farmacêutico, estabeleceu uma parceria com a clínica para sempre conferir prescrições duvidosas diretamente com os médicos. 6 meses depois da inauguração, Dr. Rafael e Mariana foram convidados para uma reunião no Conselho Médico. Vocês dois mudaram a forma como a medicina é praticada na nossa região, disse Dr. Medeiros. Os casos de erros de prescrição caíram drasticamente depois que outras clínicas adotaram o sistema de verificação tripla. Foi um trabalho em equipe, respondeu Dr. Rafael. Mariana mostrou que uma pessoa determinada pode fazer a diferença quando luta pelo que é certo. E o doutor me ensinou que a medicina vai muito além de prescrições e diagnósticos, disse Mariana.
É sobre cuidar de pessoas com dignidade e respeito. A TechMed Solutions foi obrigada a corrigir todas as falhas do sistema e a indenizar os médicos prejudicados. Dr. Henrique Barros perdeu sua licença e foi banido de exercer qualquer função administrativa em clínicas médicas. Um ano depois, a Clínica Esperança havia se tornado referência em atendimento humanizado. Pacientes vinham de cidades vizinhas para receber cuidados médicos em um ambiente onde se sentiam verdadeiramente valorizados. Dr. Rafael, aos 55 anos, finalmente encontrou sua vocação verdadeira. Não apenas curar doenças, mas cuidar de pessoas de forma integral. Mariana, agora com 36 anos, havia se tornado uma especialista em gestão hospitalar humanizada. Ela dava palestras em outras cidades ensinando como implementar sistemas que priorizassem a segurança do paciente acima do lucro. Seu filho Guilherme, agora com 14 anos, sonhava em ser médico como o Dr. Rafael. Ele passava algumas tardes na clínica, ajudando com tarefas simples e observando como o médico tratava cada paciente com carinho especial. "Mãe, um dia eu quero ser como o Dr. Rafael", disse Guilherme para Mariana, enquanto organizavam fichas de pacientes. "Você pode ser ainda melhor, meu filho", respondeu ela. "Lembre-se de que o mais importante na medicina é nunca perder a humanidade." Em uma tarde de sexta-feira, Dr. Rafael estava atendendo uma paciente idosa quando Mariana bateu na porta do consultório. "Doutor, desculpe interromper, mas chegou uma carta muito importante." Era uma comunicação do Ministério da Saúde, convidando o Dr. Rafael para integrar uma Comissão Nacional de Segurança Médica. Seu trabalho em Santos havia chamado a atenção das autoridades federais. "Mariana, isso só foi possível por causa da sua coragem", disse ele, mostrando a carta. "Não, doutor. Foi possível porque o senhor nunca desistiu de fazer o que é certo, mesmo quando tudo parecia perdido." Naquela noite, durante o jantar comemorativo com a equipe da clínica, Dr. Rafael fez um brinde especial. "Quero agradecer a todos vocês, mas especialmente a Mariana. Ela me ensinou que às vezes a pessoa mais improvável pode ser o anjo que precisamos. Uma recepcionista salvou não apenas minha carreira, mas mudou a vida de centenas de pacientes." Mariana ficou emocionada com as palavras. "Doutor, o senhor me ensinou que hierarquias não importam quando se trata de fazer o que é certo. Um médico renomado me escutou e valorizou minha palavra. Isso mudou minha vida para sempre." 2 anos após aquele dia dramático no Conselho Médico, a Clínica Esperança havia expandido para 3 unidades. Dr. Rafael se tornou uma referência nacional em medicina humanizada, e Mariana foi convidada para integrar o Conselho Nacional de Segurança Hospitalar. Em uma cerimônia especial, ambos receberam uma homenagem da Associação Médica Brasileira pelo trabalho desenvolvido na melhoria dos sistemas de saúde. "Nunca imaginei que aquele dia terrível no Conselho Médico se tornaria o início de algo tão bonito", disse Dr. Rafael durante seu discurso de agradecimento. "E eu nunca imaginei que uma simples recepcionista poderia ajudar a mudar o sistema de saúde do país", completou Mariana. Bruno Silva, que havia se tornado sócio da clínica como especialista em tecnologia médica, desenvolveu um aplicativo gratuito que permitia aos pacientes verificarem suas prescrições em tempo real. O app foi adotado por hospitais de todo o Brasil. Dona Conceição, agora com 84 anos, continuava sendo paciente fiel da clínica. Ela sempre dizia para os amigos que havia encontrado o melhor médico do mundo e a melhor equipe de cuidados. Carlos, o farmacêutico, abriu sua própria farmácia em parceria com a clínica, oferecendo um serviço de verificação de prescrições que se tornou modelo para outras farmácias da região. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, Dr. Rafael estava em seu consultório quando recebeu uma ligação de Dr. Medeiros. "Rafael, tenho uma notícia importante. A investigação sobre a TechMed revelou que eles prejudicaram mais de 200 médicos em todo o país. Seu caso foi o ponto de virada que salvou muitas carreiras." "Como estão esses médicos agora?" perguntou o Dr. Rafael. "Todos tiveram suas licenças restauradas e receberam indenizações. Muitos me procuraram para agradecer por você.
e pela Mariana terem tido coragem de lutar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela mesma tarde, Mariana entrou no consultório carregando uma pasta familiar. Era a mesma pasta que havia levado ao conselho médico 2 anos antes, mas agora ela estava repleta de cartas de agradecimento de médicos e pacientes de todo o país. Doutor, chegaram mais cartas hoje, disse ela sorrindo. Tem uma aqui de uma médica de Recife que passou pela mesma situação que o senhor. Ela diz que nossa história a inspirou a nunca desistir. Dr. Rafael pegou a carta e leu em voz alta. Caro Dr. Rafael e Mariana, vocês não sabem como sua coragem mudou minha vida. Eu estava quase desistindo da medicina depois de ser acusada injustamente de um erro que não cometi. Quando soube da história de vocês, encontrei forças para lutar. Hoje tenho minha clínica e atendo pacientes carentes gratuitamente. Obrigada por me ensinarem que a verdade sempre prevalece quando temos pessoas boas ao nosso lado. Sabe, Mariana, disse Dr. Rafael colocando a carta sobre a mesa, às vezes penso que aquele dia terrível foi uma bênção disfarçada. Como assim, doutor? Se você não tivesse se levantado naquela sala, eu teria perdido minha licença e provavelmente abandonado a medicina. Nunca teria descoberto que minha verdadeira vocação era cuidar das pessoas de forma mais humana. Mariana refletiu sobre as palavras dele. E eu nunca teria descoberto que posso fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo sendo apenas uma recepcionista. Você nunca foi apenas uma recepcionista, disse Dr. Rafael, olhando nos olhos dela. Você sempre foi uma guardiã da ética e da justiça. Eu apenas não havia percebido. Naquele momento, Guilherme entrou no consultório. Agora, com 16 anos, ele estava no último ano do ensino médio e sonhava em cursar medicina. Dr. Rafael, posso perguntar uma coisa? Disse o jovem. Claro, Guilherme. Como o senhor soube que podia confiar na minha mãe quando ela se levantou naquele dia? Dr. Rafael sorriu ao lembrar daquele momento. Sabe, Guilherme, eu estava tão desesperado que qualquer esperança parecia um milagre. Mas quando olhei nos olhos da sua mãe, vi algo que nunca esqueci. Determinação absoluta de fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia se prejudicar. E como você soube que valia a pena arriscar tudo para defender o Dr. Rafael? Guilherme perguntou para Mariana. Porque eu conhecia o caráter dele, respondeu ela. Em 15 anos trabalhando juntos, nunca vi o Dr. Rafael fazer nada que prejudicasse um paciente. Ele sempre colocou o bem-estar das pessoas acima de qualquer outra coisa. Além disso, continuou Mariana, eu tinha evidências concretas. Não era apenas uma questão de fé, era uma questão de justiça, baseada em fatos. Guilherme absorvia cada palavra. Aquela história havia moldado sua visão sobre medicina e sobre como tratar as pessoas. Um dia, quando eu for médico, quero ter uma equipe como vocês, disse ele. Dr. Rafael e Mariana sorriram, orgulhosos do jovem que estava se tornando um homem íntegro. 3 anos após aquele dia memorável no Conselho Médico, Dr. Rafael foi convidado para dar uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O tema era Ética Médica e Responsabilidade Coletiva. Minha história não é sobre um médico que foi salvo por uma recepcionista, disse ele para a plateia de estudantes. É sobre como todas as pessoas que trabalham na área da saúde são responsáveis pelo bem-estar dos pacientes, independente de seus cargos ou hierarquias. Na plateia, Mariana assistia com orgulho. Ela havia sido convidada como copalestrante, reconhecida como especialista em gestão humanizada de clínicas. A Mariana me ensinou que a medicina é uma responsabilidade coletiva, continuou o Dr. Rafael. Cada pessoa que trabalha em um hospital ou clínica tem o dever moral de proteger os pacientes, mesmo que isso signifique confrontar autoridades ou questionar sistemas estabelecidos. Quando chegou a vez de Mariana falar, ela se dirigiu aos estudantes com a mesma determinação que mostrou naquele dia no Conselho Médico. Vocês estão se preparando para uma profissão nobre, mas lembrem-se de que a medicina não funciona sozinha. Cada pessoa em uma equipe médica, desde o médico até o auxiliar de limpeza, tem um papel fundamental no cuidado dos pacientes.
Como uma recepcionista pode salvar vidas? Perguntou um estudante da plateia. Prestando atenção aos detalhes, questionando inconsistências e nunca tendo medo de falar quando algo parece errado, respondeu Mariana. Minha função era receber pacientes, mas minha responsabilidade era garantir que eles recebessem o melhor cuidado possível. Após a palestra, vários estudantes se aproximaram de Dr. Rafael e Mariana. Muitos estavam inspirados pela história e queriam saber como poderiam aplicar aqueles princípios em suas futuras carreiras. Doutor, como podemos identificar pessoas como a Mariana em nossas equipes? Perguntou uma estudante. Procurem por pessoas que fazem perguntas, que se preocupam com detalhes e que não têm medo de apontar problemas, respondeu o Dr. Rafael. E, principalmente, tratem todas as pessoas com respeito, independente de seus cargos. Vocês nunca sabem de onde virá a próxima ideia salvadora. No caminho de volta para Santos, Dr. Rafael e Mariana conversavam sobre o impacto que sua história estava tendo na formação de novos médicos. Sabe, Mariana, às vezes me pergunto o que teria acontecido se você tivesse ficado calada naquele dia. Prefiro não pensar nisso, disse ela. O importante é que fizemos a coisa certa, e isso mudou muitas vidas para melhor. Você já se arrependeu de ter arriscado tudo? Mariana olhou pela janela do carro, observando a paisagem familiar da estrada que ligava São Paulo a Santos. Nunca me arrependi nem por um segundo. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Mesmo sabendo que poderia ter dado errado? Doutor, minha avó sempre me dizia que quando sabemos que algo é certo, temos que lutar por isso, mesmo que pareça impossível. Eu sabia que o senhor era inocente e tinha provas para provar. Como eu poderia ficar calada? Ao chegarem na clínica, foram recebidos por toda a equipe, que havia se reunido para comemorar o sucesso da palestra. Bruno havia criado um vídeo com depoimentos de pacientes agradecendo pelos cuidados recebidos na Clínica Esperança. Este vídeo é um presente para vocês dois, disse Bruno projetando o conteúdo na parede da recepção. O primeiro depoimento era de Dona Conceição. Dr. Rafael e Mariana salvaram minha vida não apenas uma, mas 2 vezes. Primeiro, quando descobriram que eu não estava tomando a medicação certa. Segundo, quando criaram este lugar onde me sinto verdadeiramente cuidada. Aqui não sou apenas mais uma paciente, sou uma pessoa importante. O segundo depoimento veio de uma mãe jovem. Minha filha estava com uma doença rara que outros médicos não conseguiam diagnosticar. Dr. Rafael não desistiu até descobrir o problema. E a Mariana sempre nos tranquilizava quando estávamos desesperados. Esta clínica é um oásis de humanidade na medicina. Vários outros depoimentos se seguiram, cada um mostrando como a filosofia da Clínica Esperança havia impactado positivamente a vida das pessoas. Vocês viram? Disse Carlos, o farmacêutico, que também estava presente. Tudo isso começou com um ato de coragem de 2 minutos naquela sala de audiência. Na verdade, corrigiu Mariana, começou com 15 anos de respeito mútuo e confiança. Aqueles 2 minutos foram apenas o momento em que tudo se revelou. Dr. Rafael se emocionou ao ver como sua equipe havia se tornado uma verdadeira família. Cada pessoa ali tinha escolhido trabalhar na Clínica Esperança não apenas pelo salário, mas pelos valores que ela representava. Quero fazer um anúncio, disse ele para todos. Decidimos expandir nosso modelo para outras cidades. Vamos treinar equipes médicas em todo o país para implementar nosso sistema de cuidado humanizado. Isso significa que alguns de vocês terão a oportunidade de liderar essas novas unidades, completou Mariana. A equipe celebrou a notícia com entusiasmo. Era a realização de um sonho coletivo, espalhar pelo país inteiro um modelo de medicina que colocava as pessoas em primeiro lugar. 5 anos após aquele dia transformador no Conselho Médico, Dr. Rafael e Mariana haviam criado uma rede de 15 clínicas espalhadas por todo o Brasil. Todas seguiam os mesmos princípios: cuidado humanizado, verificação tripla de prescrições e valorização de todos os profissionais, independente de hierarquia. Guilherme, agora um jovem de 19 anos, havia sido aprovado em medicina
na Universidade Federal de São Paulo. Em seu discurso de formatura do ensino médio, ele citou o Dr. Rafael e sua mãe como suas maiores inspirações. Aprendi que a medicina é muito mais do que conhecimento científico, disse ele para a plateia. É sobre coragem para defender o que é certo, compaixão para cuidar dos que sofrem e humildade para reconhecer que todos temos algo a ensinar e aprender. Na plateia, Dr. Rafael e Mariana se olharam com orgulho. Aquele jovem representava a próxima geração de profissionais da saúde, formada nos valores que eles ajudaram a disseminar. Após a formatura, os três foram jantar em um restaurante especial. Era uma tradição que haviam criado. Sempre que algo importante acontecia, eles celebravam juntos como uma família. Guilherme tem uma proposta para você, disse Dr. Rafael. Que tal fazer sua residência médica em uma de nossas clínicas? Você poderia aprender medicina humanizada desde o início de sua carreira. Seria uma honra, Dr. Rafael, respondeu o jovem. Mas quero merecer a vaga. Não quero facilidades por ser filho da Mariana. Você não terá facilidades, riu Mariana. Provavelmente será mais exigido que os outros porque sabemos do que você é capaz. Perfeito, disse Guilherme. É assim que eu quero. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Mariana refletiu sobre como a vida havia mudado drasticamente nos últimos anos. Doutor, às vezes tenho a impressão de que estou vivendo em um sonho, disse ela. Por quê? Porque tudo isso parece bom demais para ser verdade. Uma recepcionista simples ajudando a mudar a medicina no país inteiro. Dr. Rafael parou o carro no acostamento e olhou seriamente para Mariana. Mariana, você precisa parar de se ver como uma simples recepcionista. Você é uma líder, uma visionária, uma pessoa que mudou a vida de milhares de pessoas. É hora de reconhecer sua própria grandeza. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. É difícil para mim aceitar isso, doutor. Venho de uma família humilde. Sempre fui apenas uma funcionária. E eu venho de uma família de médicos. Sempre tive privilégios que você nunca teve. Interrompeu Dr. Rafael. Mas no final, o que importa não é de onde viemos, mas o que fazemos com as oportunidades que temos. E você fez muito mais do que qualquer pessoa poderia esperar. 6 meses depois, Mariana foi convidada para escrever um livro sobre gestão humanizada na área da saúde. O livro se tornaria referência nacional e seria adotado em cursos de administração hospitalar por todo o país. Dr. Rafael, por sua vez, foi nomeado consultor do Ministério da Saúde para desenvolver políticas nacionais de segurança médica. Seu primeiro projeto foi a implementação obrigatória do sistema de verificação tripla em todos os hospitais públicos do país. Bruno Silva criou uma empresa de tecnologia médica focada em desenvolver sistemas mais seguros e transparentes. Sua empresa se tornou líder no mercado, sempre priorizando a segurança do paciente sobre o lucro. Carlos abriu uma rede de farmácias especializadas em verificação de prescrições, oferecendo um serviço gratuito que salvou centenas de vidas ao identificar erros antes que causassem danos. Dona Conceição, agora com 87 anos, se tornou uma espécie de embaixadora da medicina humanizada, dando palestras em universidades sobre a importância do cuidado integral ao paciente. 7 anos após aquele dia no Conselho Médico, foi organizada uma cerimônia especial para homenagear Dr. Rafael e Mariana. O evento reuniu centenas de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais da saúde que haviam sido inspirados por sua história. Hoje celebramos algo muito especial, disse Dr. Medeiros, que ainda presidia o Conselho Médico Regional. Não celebramos apenas a absolvição de um médico inocente, mas o nascimento de um movimento que transformou a medicina brasileira. Na plateia estavam representantes de todas as 15 clínicas da Rede Esperança, além de dezenas de outros profissionais que haviam implementado sistemas similares em suas próprias instituições. 7 anos atrás, presenciei um dos momentos mais emocionantes de minha carreira, continuou o Dr. Medeiros. Uma mulher corajosa se levantou para defender a verdade, mesmo sabendo que poderia se prejudicar. Aquele gesto mudou não apenas 2 vidas,
mas transformou toda uma profissão. Quando o Dr. Rafael subiu ao palco para receber a homenagem, ele fez questão de chamar Mariana para ficar ao seu lado. "Esta homenagem não é minha", disse ele. "É nossa. É de todos que acreditam que a medicina pode ser ao mesmo tempo científica e humana, eficiente e compassiva. Mas principalmente", continuou ele, "esta homenagem é um lembrete de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Não importa qual seja nosso cargo ou nossa posição na hierarquia. O que importa é nossa disposição de lutar pelo que é certo." Mariana, ao tomar a palavra, se dirigiu especialmente aos jovens profissionais presentes na plateia. "Quero dizer para todos os estudantes e profissionais jovens que estão aqui, nunca subestimem seu poder de transformação. Vocês não precisam esperar ter um cargo importante ou muitos anos de experiência para fazer a diferença. Se virem algo errado, falem. Se notarem uma injustiça, lutem. Se souberem de uma verdade que pode ajudar alguém, não tenham medo de revelá-la. O mundo precisa de pessoas corajosas em todos os níveis." Após a cerimônia, Dr. Rafael e Mariana foram procurados por centenas de pessoas que queriam conhecer melhor a história e entender como poderiam aplicar os mesmos princípios em suas próprias vidas profissionais. "Dr. Rafael, como podemos criar mais pessoas como a Mariana em nossas equipes?", perguntou um diretor de hospital. "Tratando todas as pessoas com respeito e criando um ambiente onde todos se sintam seguros para expressar suas preocupações", respondeu ele. "A coragem se desenvolve quando as pessoas sabem que serão ouvidas e valorizadas." "E como identificamos os problemas sistêmicos antes que causem danos?", quis saber uma enfermeira-chefe. "Escutando as pessoas que estão na linha de frente", respondeu Mariana. "Os profissionais que trabalham diretamente com pacientes são os primeiros a notar quando algo não está funcionando. É preciso criar canais para que eles possam reportar problemas sem medo de retaliação." 10 anos após aquele dia transformador, a história de Dr. Rafael e Mariana havia se tornado um caso de estudo em faculdades de medicina, enfermagem e administração hospitalar por todo o país. Guilherme, agora um jovem médico de 29 anos, havia se especializado em medicina de família e trabalhava na clínica original em Santos. Ele aplicava diariamente os princípios que aprendeu, observando o Dr. Rafael e sua mãe. "Mãe, hoje atendi uma paciente que me lembrou muito da Dona Conceição", disse ele para Mariana durante o almoço. "Uma senhora idosa que estava confusa com suas medicações." "E o que você fez?", perguntou Mariana. "Sentei com ela, expliquei cada remédio detalhadamente, organizei um cronograma simples e pedi para a filha dela vir na próxima consulta. Também liguei para a farmácia para confirmar que as prescrições estavam corretas." Mariana sorriu, orgulhosa do filho que havia se tornado um médico não apenas competente, mas verdadeiramente humano. "Você aprendeu bem as lições, meu filho." "Aprendi observando vocês dois", respondeu Guilherme. "Principalmente aprendi que medicina não é sobre mostrar o quanto sabemos, mas sobre cuidar de pessoas com carinho e atenção." Naquele mesmo dia, Dr. Rafael recebeu uma ligação especial. Era do ministro da Saúde, informando que o sistema de verificação tripla desenvolvido por eles havia reduzido os erros de prescrição em 70% nos hospitais públicos onde foi implementado. "Rafael, vocês salvaram milhares de vidas com essa iniciativa", disse o ministro. "Queremos expandir o sistema para toda a rede de saúde do país. Será uma honra participar desse projeto", respondeu o Dr. Rafael. "Mas faço questão de que a Mariana seja reconhecida como co-criadora do sistema. Claro, ela já está incluída como consultora principal do projeto." Quando o Dr. Rafael contou a novidade para Mariana, ela ficou emocionada ao perceber o alcance que sua iniciativa havia tomado. "Doutor, você percebe que agora nosso sistema vai proteger pacientes em todo o Brasil?" "Percebo, e isso me enche de orgulho", respondeu ele. "Mas o que me emociona mais é saber que tudo isso começou com sua coragem de fazer a coisa certa." "Nossa coragem", corrigiu Mariana. "Sua coragem de me escutar e acreditar em mim foi fundamental." 15 anos após aquele dia memorável no Conselho Médico, Dr. Rafael e Mariana haviam se tornado símbolos nacionais da medicina humanizada. Suas clínicas eram visitadas por profissionais de outros países
que queriam aprender o modelo brasileiro de cuidado integral. Em uma cerimônia especial no Palácio do Planalto, ambos receberam a Ordem do Mérito Médico, a mais alta condecoração brasileira para profissionais da saúde. Vocês demonstraram que a verdadeira excelência médica não se mede apenas por conhecimento técnico, mas pela capacidade de colocar o bem-estar humano acima de qualquer outra consideração, disse o presidente da República durante a cerimônia. Na plateia estavam presentes centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Dr. Rafael e Mariana. Dona Conceição, agora com 92 anos, estava na primeira fila, acompanhada por sua família. Nunca imaginei que aquele dia terrível no hospital se tornaria o início de algo tão bonito, disse ela para um repórter que a entrevistava. O Dr. Rafael e a Mariana não apenas cuidaram da minha saúde, mas mudaram a forma como a medicina é praticada no nosso país. Após a cerimônia, Dr. Rafael e Mariana visitaram a primeira Clínica Esperança, aquela que haviam inaugurado 15 anos antes em Santos. O local agora era um centro de treinamento onde profissionais de todo o país vinham aprender os princípios da medicina humanizada. Sabe, Mariana, disse Dr. Rafael enquanto caminhavam pelos corredores da clínica, às vezes tenho a impressão de que aquele dia no Conselho Médico foi o dia mais importante de nossas vidas. Foi sim, concordou ela. Não apenas porque me deu coragem de lutar pela verdade, mas porque me mostrou que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando tem convicção. Você nunca foi uma pessoa comum, disse Dr. Rafael. Sempre foi extraordinária. Eu apenas tive a sorte de reconhecer isso. Naquele momento, Guilherme se aproximou carregando uma pasta. Agora, com 39 anos, ele havia se tornado diretor médico da rede de clínicas e continuava aplicando os princípios que aprendeu com Dr. Rafael e sua mãe. Mãe, Dr. Rafael, tenho uma surpresa para vocês, disse ele abrindo a pasta. Era um projeto para a criação de uma fundação internacional que levaria o modelo brasileiro de medicina humanizada para outros países. O projeto já havia recebido aprovação preliminar da Organização Mundial da Saúde. Vocês criaram algo que transcendeu fronteiras, disse Guilherme. Médicos de 40 países já solicitaram treinamento no nosso sistema. Dr. Rafael e Mariana se olharam, emocionados com a dimensão que seu trabalho havia alcançado. Isso significa que nossa história pode ajudar pacientes do mundo inteiro? Perguntou Mariana. Exatamente, respondeu Guilherme. O modelo de vocês está sendo estudado por universidades de medicina na Europa, Ásia e América do Norte. Todos querem entender como um sistema criado por um médico e uma recepcionista revolucionou a medicina de um país inteiro. 20 anos após aquele dia transformador, Dr. Rafael, agora com 75 anos, e Mariana, com 55, haviam se tornado lendas vivas da medicina brasileira. Suas histórias eram contadas em livros didáticos, suas metodologias eram ensinadas em universidades, e seus princípios haviam mudado a forma como milhões de pacientes eram tratados no mundo inteiro. Em uma tarde tranquila de domingo, os dois se encontraram no jardim da primeira clínica para uma conversa especial. Era uma tradição que mantinham. Todo ano, no aniversário daquele dia no Conselho Médico, eles se reuniam para refletir sobre a jornada. Mariana, se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Perguntou o Dr. Rafael. Talvez tivesse começado a documentar os problemas do sistema eletrônico mais cedo, respondeu ela. Mas, no geral, não mudaria nada. Cada dificuldade que enfrentamos nos fortaleceu e nos preparou para os desafios seguintes. E você, doutor? O que faria diferente? Dr. Rafael pensou por um momento antes de responder. Eu gostaria de ter dado mais atenção às preocupações dos funcionários desde o início de minha carreira. Talvez pudesse ter evitado que outros médicos passassem pelo que passei. Mas talvez não tivéssemos criado tudo isso se não tivéssemos passado por aquela provação, refletiu Mariana. É verdade, concordou o Dr. Rafael. Às vezes, as maiores transformações nascem dos maiores desafios. Naquele momento,
Guilherme chegou acompanhado de sua esposa e de seus 2 filhos pequenos. A nova geração da família que havia ajudado a transformar a medicina brasileira. Vovó Mariana, conta de novo a história de quando você salvou o vovô Rafael, pediu a neta mais velha, uma menina de 8 anos chamada Sofia. Mariana sorriu e pegou a menina no colo. Era uma vez um médico muito bom que foi acusado de algo que não fez. E uma recepcionista que sabia a verdade decidiu ser corajosa e lutar pela justiça. E depois? Perguntou a menina, mesmo já conhecendo a história de cor. Depois eles descobriram que quando pessoas boas se unem para fazer o que é certo, podem mudar o mundo inteiro, completou o Dr. Rafael, brincando com o neto mais novo. Enquanto a família celebrava no jardim, pacientes de todo o país continuavam sendo beneficiados pelo sistema que havia nascido da coragem de uma recepcionista e da integridade de um médico. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história de coragem e determinação. Você já viveu alguma situação onde precisou lutar pela verdade? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.